Ah, essa semana eu não vou não, pô. Eu quero ela, pô. Sem ela não dá pra ficar. Ô, gente, começou o programa, né, gente? Gente, eu publiquei aí o vídeo atrasado, né? Por conta que eu tava fazendo um outro conteúdo para outro canal. E só hoje que deu para poder fazer esse conteúdo que eu considero muito importante, né? Quando eu tinha os meus 19 anos, 18 anos, eu estava muito interessado de ter um relacionamento, né? E ao mesmo tempo também eu estava muito cru. A minha educação, como a educação de muita gente, ela é feita pelo setor privado, né? Que é muito relacionado ao tempo do romantismo, né? Século XV, XVI, XVII, XVIII. A nossa base de instrução é essa, né? Pelo setor privado, né? Muito poucas pessoas recebem alguma orientação dos pais. E foi uma época de transformação, os meus 19 anos para 20 anos, né? Porque foi uma época que eu comecei a fazer até estilo, né? Para poder usar a mesma tática das mulheres, que é a aparência. Quando eu me deparei com grandes interesses das mulheres de querer ter um relacionamento, e é o que acontece com a grande maioria, boa parte das mulheres já estão em algum relacionamento, ou está namorando, ou está noiva, ou está casada. E o acesso e as oportunidades, elas são escassas, elas são difíceis, elas são complexas, até pelo mau uso da comunicação, né, e da convivência, né, de outros seres humanos, né. Então alguém vai ter que pagar por essa conta. Mas quando eu me deparei com essa situação, quando eu me deparei com essa realidade que a grande maioria era comprometida, e aí tentar convencer uma mulher a terminar um relacionamento para ficar comigo, na época, era muito complexo, era muito estressante, né? É mais fácil um homem fazer isso do que uma mulher fazer isso, né? E ao mesmo tempo também, eu particularmente, eu fiquei em depressão. Eu fiquei muito mal, né? Porque tipo assim, cara, eu fiquei pensando, vale a pena você se relacionar com uma pessoa se a grande maioria já tem relacionamento, entendeu? Você percebe que os melhores clientes, só para colocar aqui uma ênfase aqui, são clientes de GP, entendeu? Os melhores parceiros sexual dos gays são pessoas casadas. Então, tipo assim, fica na cabeça, depois com um ano mais ou menos estudando sobre relacionamento, isso com meus 20 anos, se valia a pena ou não valia a pena, entendeu? Porque o risco era muito grande e, consequentemente, os problemas que você poderia ter depois, pela falta de acesso, pela falta de oportunidade, não compensaria. Então, gente, eu quis dar o meu exemplo, quis falar de mim, porque eu acredito que a grande maioria passa por isso, fica naquela situação de falta de oportunidade, falta de acesso, de dignidade, de oportunidade, como eu estava falando agora. E vou falar aquilo que eu particularmente eu estudei naquela época, eu pesquisei, eu corri atrás de informação, para não repetir os mesmos erros, né? Porque eu sempre pensava que não adianta eu tomar um passo como esse e depois vir as consequências. Se é para cometer os mesmos erros que os outros cometem, então eu tenho que tomar uma direção diferente. E foi o que eu fiz. Comecei a estudar e pesquisar e entender quais são as consequências que poderia acontecer, né? Como também no meu próprio caso também, né? Depois eu vou contar o meu testemunho do meu próprio caso, tá? Mas se você tem dúvida de fato de verdade, quais são as consequências que você vai enfrentar a querer ter um relacionamento com uma pessoa comprometida, eu vou falar mais ou menos tudo o que eu me lembro, tá? Porque já faz um bom tempo que eu deixei de estudar sobre relacionamento. E aí você vai avaliando, né? Cada caso com cada consequência, né? Tem os casos que são populares, que eu vou falar, e tem aqueles casos que pouco se fala, mas acontece, beleza? Eu vou separar essa série de vídeo talvez em 3 partes, né? Porque eu vi que tem 30 tópicos. Então é melhor separar em 3 partes para você entender e explicar, beleza? Então eu vou falando tópico por tópico e depois na próxima semana eu vou publicar outro vídeo
com a segunda parte, terceira parte, se eu ver que é necessária a terceira parte, tá? Então vamos lá. Quando eu estudei, eu estava tentando entender, como muita gente, se vale a pena ou não você ter um relacionamento com uma pessoa comprometida, seja namorando, noivando, casada ou até ficando, tá? Então, gente, vamos pelo primeiro tópico. Esse é o pilar principal para você entender até as várias situações, várias respostas que você pode ter, que você resolver. Ninguém, isso você nunca pode esquecer, tá? Isso é fundamental para você entender. Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser enganado. Muitas das vezes os relacionamentos que são com pessoas comprometidas, eles começam pelo engano. E toda a questão do engano sempre dá ruim, gente. Sempre dá ruim. E eu tô falando engano não é só no aspecto de relacionamento humano, não. Eu tô falando engano no aspecto profissional, no aspecto de liderança, no aspecto de convivência, no aspecto de relacionamento não só de mulher ou de homem, mas de amizade. Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser enganado, entendeu? Então, é a primeira coisa que você tem que pensar sobre isso, tá? Se você gosta de ser enganado. Essa é uma questão principal. Então, vamos lá. A segunda parte, a gente vai lá para o final, que é o que mais acontece. Se você morrer, tá? A lei brasileira, ela não trata a sua morte com a mesma unidade de medida para quem te matar. Então, se você morrer, o outro não vai morrer, ele vai ser preso. Talvez ele fique uns 12 anos preso, dependendo da forma se tirar a tua vida e da forma como ele matar a pessoa ou você. Então, assim, tem um semiaberto, tem um aberto e tem um fechado. 12 anos deve ser de fechado, tá? Então, se você morrer, ele não vai ser responsabilidade, ele ou ela não vai ser responsabilizado. Ela tem mais ainda benefício, né? Se foi mãe, se estiver grávida, aí a pena é mais branda, mas vai cumprir, tá? A lei não vai fazer pagar na minha medida, vai pagar com uma outra unidade de medida, que é a detenção, ficar preso. Então, se é o caso tirar a sua vida, né, que é as consequências finais, você tem que ter consciência que a pessoa, se ela for pega, tá, ou se ela morrer diante do decorrer da pena, ela não vai pagar com a sua própria vida, se ela tirar a sua vida, tá? Isso você tem que ter consciência. O segundo tópico é que quando você pega uma pessoa comprometida e passa batido, ninguém vai saber e ninguém vai fazer nada contigo, tá? Mas qual é o problema? O problema é que o ser humano, ele quer viver nessa vida do esconde-esconde. E não tem jeito, gente. Uma hora ou outra vai descobrir. Quando descobrir, as pessoas não vão querer ficar perto de você. Principalmente as pessoas que têm um relacionamento e ao saber que você está pegando a mulher dos outros. Vão se afastar, entendeu? Vão ficar longe de você, vão te evitar. Você praticamente, você tem que ter consciência que você vai ser excluído, principalmente se ficar na boca do povo. Tem alguns homens e algumas mulheres que são muito cuidadosas, são muito cautelosas, são muito, não vou dizer prudentes, né? Mas já se previne. Mas tem muita mulher e tem muito homem que não tá nem aí, dane-se o mundo. Você tem que entender que as suas atitudes vai ter uma reação do coletivo. E eu já vi casos assim de pessoas que pegam a mulher dos outros, né, que tem um histórico, mulher e homem dos outros, que as pessoas se afastam, que as pessoas ficam receosas, as pessoas ficam com uma inimizade, entendeu? Com medo de acontecer a mesma consequência. Então você pode
acontecer de você ser excluído do círculo de amizade seu, até da família ou do trabalho, por conta dessas atitudes que as pessoas não vão querer ser enganadas, né? Passar da perna para trás. Então você tem que observar muito bem as suas atitudes e o efeito que vai trazer para você se você tiver esse histórico e você ficar exposto. Vai ser excluído. As pessoas vão querer passar longe de você, não vão nem querer ficar perto de você.